Eu sou o Rafael, falo da Blimbo. A gente está aqui esperando o pessoal entrar para a gente dar início ao webinar. Vamos falar aí sobre tudo que tem de novo agora no mercado, possibilidades de pagamentos internacionais, estratégias para a gente evitar exposição contra variação do câmbio, né? O Celso, que está aqui com a gente, da Turhub, e o Luiz, vão trazer também um pouquinho sobre estratégias de conexão com fornecedores no exterior. A gente está aqui com o Eric, advogado, doutor Eric, advogado tributário, tem um grande conhecimento sobre tributos, sobre novas resoluções do Banco Central. A gente está vivendo agora um momento muito importante para o segmento do turismo e para todos os segmentos que operam pagamentos multimoeda, por conta de novas resoluções do Banco Central que estão saindo. Então, a gente está num momento, uma janela de oportunidade muito bacana. O Eric é da Mapslaw, é uma empresa de advocacia, uma empresa jurídica que nos dá apoio, né, apoia a Blimbo desde o início, acompanha nossas movimentações. E o Celso da Turhub também, que é nosso parceiro, nosso representante comercial, está levando a Blimbo aí para o mercado, com muita experiência e vários contatos. A gente tem auxiliado tanto os fornecedores que ele representa do exterior a entrarem no mercado brasileiro, quanto dando consultorias, né, e discutindo estratégias para as operadoras brasileiras e agências que estão iniciando a operar, a trabalharem de uma forma mais segura, aproveitando as oportunidades de tecnologia que a gente tem hoje no mercado. Vamos falar aqui sobre alguns tópicos importantes, tá? E todo mundo que trabalha com pagamentos internacionais ou tem interesse em trabalhar com pagamentos internacionais, trazendo aqui, né, o Dr. Eric, advogado tributário, que vai nos dar aqui uma explanação sobre impostos, sobre o IOF, sobre novas resoluções do Banco Central. Celso e o Luiz, da Turhub, que estão em contato aí, representam fornecedores do exterior e têm um conhecimento aí de muitos anos no segmento do turismo. A gente vai, no final dessa apresentação, abrir para perguntas, então, caso vocês queiram deixar perguntas no chat, fiquem à vontade. E a gente também vai deixar um link, caso vocês queiram agendar conversas individuais com a nossa equipe, tanto com o Dr. Eric, quanto com o Celso, comigo, para a gente revisar possíveis estratégias e caminhos sobre a operação. Tá? Então, nossos tópicos principais hoje, vamos falar sobre negociação com fornecedores internacionais, vamos falar sobre a proteção cambial, estratégias sobre proteção contra a variação cambial, também estratégias de antecipação de recebíveis visando a proteção cambial. Vamos colocar aqui também no papo sobre o IOF, né? A gente teve um ano conturbado falando de impostos no Brasil, muita coisa mudando aí, vindo pelo Banco Central, novas resoluções, novas formas de trabalhar os pagamentos e proteções cambiais, e também caminhos legais para o envio e recebimento de pagamentos do exterior. Então, pessoal, vou deixar aqui uma frase inicial que é muito importante, e a gente tem um histórico do Brasil e também de países que a moeda é fraca, né? A gente tem que estar muito ciente de que nós temos uma moeda fraca. O real, ele perdeu muito valor nos últimos anos, e não só como o Brasil, né? A Karina aqui, que está da Argentina, o dia a dia ali, né? Sobre quanto que você cobra, quanto você mantém em caixa, quanto que você envia, quando você envia o pagamento para fora, e muita gente ficou para trás nos últimos 30 anos, né? Nós temos aqui pessoas que trabalham no segmento de turismo, com certeza, há mais de 30 anos, se não de 30 anos, há mais de 20 anos, e a gente teve, desde o início, né, ali, antes dos anos 2000,
quando o real parou de ser equiparado ao dólar, né? O valor do real, o câmbio começou a ser flutuante, né? O câmbio começou a flutuar. A gente teve vários períodos de picos de câmbio, e esses picos de câmbio, né, que são variações rápidas que acontecem de desvalorização do real, se você não tem uma estratégia de proteção cambial, você vai quebrar, ou você vai deixar de lucrar, né? Então, a gente não vai trazer aqui nomes, mas a gente sabe que em cada um desses picos nós tivemos grandes empresas que quebraram no Brasil. E as operadoras, quando quebram, muitas agências acabam também ficando pelo caminho, e há um efeito dominó, né? E a gente não enxergar isso, a gente não dar o zoom out nessa situação, é uma negligência da nossa parte como empresário, tá? Se a gente trabalha no segmento do turismo, seja uma agência comprando de operadora, ou seja uma operadora fazendo, né, um trabalho direto de remessas internacionais, se você não está preocupado com variação cambial, você está negligenciando o teu trabalho, né, o teu negócio. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve um pico de dólar, o real perdeu por volta de 20% de valor, e muita gente trabalhou de graça, né? Então, fica aqui um histórico, eu gosto de trazer esse gráfico em todas as nossas apresentações sobre a Blingo, porque é realmente o que a gente se preocupa, tá? Eu, Rafa, tá? Para quem não me conhece, Rafael Sola, eu opero, tá? Viagem, eu tenho uma agência que auto-opera, trabalha com América Central, pagamentos para a Indonésia, e eu sofri muito. Sofri na crise financeira global em 2008, no impeachment, mais escândalo da Lava Jato, na pandemia também. Então, a Blingo surgiu na pandemia, justamente quando eu falei, bom, agora, na pandemia, quando tudo parou, vamos tentar trazer aqui uma solução para auxiliar o mercado. Tá? Agora eu trago aqui, né, a participação do Celso, para a gente falar um pouquinho sobre o ciclo de pagamentos do turismo, né? A gente sabe que não existe uma regra, né, em relação ao turista contactar direto um fornecedor no exterior, ou um turista comprar de uma agência, que vai comprar de uma operadora, que vai comprar de uma DMC, né, de uma representante local no país. O dinheiro sempre vai estar movimentando, né, independente do caminho escolhido para o serviço ser prestado. E todo essa cadência de pagamentos, existe um problema que é o tempo, né? A gente sempre recebe num dia e a gente paga em outro fornecedor. Então, no momento que você está exposto nesse ciclo de pagamento, independente se você é uma agência e pagou para uma operadora, se essa operadora não está preocupada na proteção cambial, a agência está correndo risco. E a gente também tem a questão, né, da eficiência, né? Por que eu, como agência, por que eu, até como turista, vou fazer um pagamento direto para um fornecedor, né? Quando que eu vou fazer isso? Como uma estratégia de aumento de rentabilidade, de melhores acordos, e como que eu vou fazer isso? Então, eu vou abrir aqui a pergunta aqui para o Celso, da Turhub. Celso, é o seguinte, eu queria que você pudesse explicar aqui para o pessoal, a gente tem, lógico, aqui operadores que já sabem muito bem isso, agências que talvez estão pensando quando que eu tenho que contactar um fornecedor do exterior, e também fornecedores do exterior trazendo, né, a possibilidade de receber direto no Brasil. Qual que é o papel da Turhub e como que essa decisão, Celso, de vou trabalhar direto com o fornecedor, vou contactar um DNC, vou pagar uma operadora para a operadora fazer essa conexão fora ali do exterior. Como que você enxerga isso atualmente como uma estratégia bacana de trabalho hoje? Bom, maravilha, Rafael. Obrigado aí pelo tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom, falando um pouco em relação à operação, né? Até agências de viagens, em primeiro momento, agências de viagens que se auto-operam, né? Primeiro um sentimento, tá? Para passar para vocês, né?
Agências de viagens que não tenham ainda experiência ou uma especialidade específica de algum destino, eu recomendo que antes de vocês se auto-operarem, vocês criarem uma identidade da agência de vocês ou um link primeiro com um destino específico, tá? Se auto-operar, quando a gente fala principalmente né, para você pagar os fornecedores fora do país e tudo mais, é uma enorme responsabilidade, tá? Então, o que são essas responsabilidades que o agente de viagem precisa ter para poder pagar os fornecedores fora do país? Primeiro, saber se os fornecedores são fornecedores confiáveis, saber o histórico dos fornecedores, saber as certificações dos fornecedores, saber realmente a entrega desses fornecedores, entender se eles têm tecnologia para poder te atender, como é o pagamento no exterior, se é um pagamento facilitado. Existem alguns pontos específicos que se o país que você vai pagar esse fornecedor, ele tem acordo de bitributação com o Brasil, se esse país que você vai pagar o exterior, no exterior, o caminho é simples, é fácil de você fazer esse pagamento. Então, esses são alguns pontos que o agente de viagem tem que tomar bastante cuidado quando vai contratar o fornecedor diretamente fora, tá? Porque pode ter uma surpresa, tá, pessoal? Tem países que não têm acordo de bitributação com o Brasil, que só de RRF pode chegar até 30% a mais. Então, quando você vai fazer o pagamento, né, você já cobrou do seu cliente, você já fez um trabalho com o seu cliente e tudo mais, e aí você ter essa surpresa na hora de você pagar fora, realmente algo muito complicado e acaba inviabilizando a operação, né? O Vitor aqui está até comentando da Queensway que pode chegar a 33%, tá? Essa parte das remessas. Então, é algo que é extremamente delicado. Então, para o agente de viagem, muitas vezes acaba sendo mais fácil ele utilizar o operador, que o operador já tem toda essa experiência, o operador ele consegue muitas vezes facilitar o pagamento para você, ele te dá o parcelamento, ele consegue realmente te apoiar para você poder fazer a sua venda com segurança, tá? E aí, quando a gente passa um pouquinho a mais, né? Ó, eu falei do agente de viagem, o operador, né? O agente de viagem também tem que ter as precauções com o operador. Se o operador ele tem um bom histórico, né? A gente sabe de alguns acontecimentos no mercado. Se o operador ele faz um trabalho, né, de proteção cambial, né? Você entender exatamente como é que está a saúde financeira do operador, né? E a estabilidade que ele tem no mercado e todo histórico de mercado também, né, para você poder confiar nele em deixar os seus clientes na mão do operador, tá? E aí quando a gente passa para uma outra parte, tá? Temos os DMCs. Os DMCs, eles são os gestores de destino, né? Então, quando a gente fala de gestão de destino, se você como agente de viagem ou como operador está deixando a gestão do destino na mão desse gerenciador, desse DMC, é, você também tem que se preocupar, né, com o histórico dele e tudo mais. Então, assim, no caminho todo, a realidade é realmente você conseguir ter a confiabilidade desses fornecedores tanto fora do país quanto dentro do país ou onde seja, tá? E você tem a possibilidade ou de falar diretamente com a hotelaria local e fechar diretamente com eles, com o seu acordo que você fez com eles, ou até mesmo fechar com um receptivo local que vai te prestar todo o serviço. Todos eles você vai ter que fazer toda essa pesquisa de certificação e tudo mais. Tudo, pessoal. Então, assim, para você operar com segurança, existe um trabalho antecipado, né, para você poder realmente não correr risco na sua operação, tá? O turista muitas vezes também pode fechar diretamente, tudo mais. E a importância entre o operador, entre o DMC, entre o receptivo e tudo mais, é a gente encontrar uma maneira onde a gente consiga respeitar toda a cadeia do turismo, tá? Então, isso é algo que faz realmente o fluxo correr, né? O nosso turismo se movimentar, tá? Perfeito, Celso. Justamente, né? É algo
que parece simples, mas é bem complicado, né? A gente tem que pensar desde a precificação do nosso produto lá atrás, tudo que vai estar envolvido até o dinheiro chegar no destino final. E não é brincadeira, pessoal. 50 centavos que varia o dólar, você trabalhou de graça. É realmente algo muito complicado. Aí a gente vai entrar agora, Celso, obrigado, viu, pela explanação. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui no nosso chat, tá? A gente também, no final, vai deixar aqui um link para marcar consultas aqui, consultorias direto com tanto com o Celso ou com o Eric, ou comigo, sobre estratégias para fazer e montar essa cadência na tua operação. Eu vou trazer aqui agora dando sequência na nossa apresentação, sobre estratégias, né? Como que eu posso estar mais seguro em relação a cobrar do cliente da maneira correta, né? Eu, tanto operadora cobrando da agência, ou eu da agência cobrando do cliente final, né? Então, eu acho que todo mundo aqui que é do turismo sabe o quanto é repetitivo e trabalhoso o trabalho de todos os dias atualizar o câmbio nos nossos pacotes, né? A gente tem que todos os dias, se você tem, né, um produto online, você está atualizando todos os dias, fazendo o cálculo de quanto que é o câmbio correto para se cobrar no momento do fechamento do pagamento. Ou você fez um fechamento, passou para a agência, né? Sou operadora, passei para a agência não pagou hoje, eu tenho que gerar um novo link amanhã, a agência não pagou amanhã, tenho que gerar um novo link, né? Então, você buscar uma ferramenta que te fornece a possibilidade de criar links em dólar ou euro que atualizem automaticamente ao câmbio do dia, é uma mão na roda em relação ao trabalho repetitivo e o problema de estar cobrando sempre no câmbio correto, tá? Então, não vamos negligenciar a variação cambial. Tudo pode acontecer de um dia para o outro, o câmbio pode subir ou pode descer. Outra questão importante, principalmente aqui no cenário brasileiro, né? Quando a gente fecha uma viagem no boleto ou no Pix parcelado, por que você, como operador, ou você, como agência, assume a trava do câmbio, né? Então, vamos lá, o cliente vai viajar no carnaval, ou em julho do ano que vem, vai fazer férias das crianças na Disney, e você quer facilitar o pagamento, oferecendo parcelamento no boleto do Pix. Por que que você trava o câmbio hoje e corre o risco de receber esse câmbio variável. O câmbio, ninguém consegue prever o que vai acontecer com o câmbio até a data do recebimento final, né? Então, também contar com uma ferramenta que vai atualizar o câmbio a cada vencimento de parcela é algo que tem que ser considerado, né? Muitos financeiros de operadoras ou de agências acabam tendo que todos os meses atualizar o valor e passar o valor correto para o cliente te pagar, tá? Outra questão muito legal, como trabalhar a antecipação de cartão de crédito, né? O cliente vai viajar no julho do ano que vem e eu quero oferecer o pagamento em 12 vezes, né? Se você não tem uma estratégia de antecipação desse recebível para fazer uma trava do câmbio da tua dívida em dólar, e você vai receber mês a mês, você também está exposto, né? Então, considerar, né, uma estratégia de receber no câmbio certo, parcelar no boleto e no Pix, atualizando o câmbio a cada parcela, ou, se não, oferecendo uma antecipação de recebível, né? Utilizando uma antecipação de cartão de crédito, para você conseguir fazer uma proteção da tua dívida em dólar, é algo que tem que estar na tua estratégia de operação, tá? Seja você uma operadora cobrando de uma agência de viagens, ou de uma agência de viagens cobrando diretamente do turista, tá? Então, essa aqui falando de cobrança, né? Como que a gente cobra? Legal, Rafa. Fui lá, tive uma estratégia bacana aqui de links de pagamento, né? De parcelamento de boleto. Estou com o valor em reais agora em caixa. Como que eu protejo isso?
né? Como que eu transformo essa minha dívida, esse meu valor a pagar para o fornecedor em dólar ou em euro, tá? Hoje, a gente tem algumas estratégias que podem ser implantadas pelas operadoras. A primeira delas são contas em moedas estrangeiras. Então, existem bancos já que oferecem a possibilidade de você abrir contas em dólar ou em euro, e você manter o teu caixa, o teu fluxo de caixa dolarizado. Essa é uma possibilidade. Existe uma conta, né, que era muito famosa, chamada CCME, oferecida por algumas corretoras, que é uma estratégia que tem que ser considerada. Contas também no exterior, grandes operadoras, né, elas possuem contas no exterior, então estão sempre trabalhando a dolarização do caixa, para você não estar exposto. E aí agora eu trago uma inovação, que é algo que a gente agora, no turismo, tem que começar a olhar, que são as carteiras digitais, que são as wallets digitais, com a possibilidade de compra de stablecoins. Então, a gente traz aqui pela primeira vez hoje, né, a palavra stablecoin. O que é stablecoin, pessoal? Stablecoin não deixa de ser uma criptomoeda, ela é um ativo digital, só que ela sempre está lastreada no dólar ou no euro. O que isso quer dizer? Se eu comprar $1 digital, eu sempre vou ter $1, né? Então, é uma maneira hoje muito fácil de você fazer uma proteção sobre a sua dívida em dólar, tá? Você pode fazer isso hoje no aplicativo do Nubank, por exemplo. Se você abrir ali o Nubank, você tem acesso ao dólar digital. Ou numa Binance, ou numa Mercado Bitcoin, isso já está disponível, tá, no mercado há muito tempo. Tá? E na Brigo também, né? Na Brigo a gente oferece as carteiras digitais ali para você fazer a compra e manter esse dólar em uma conta da empresa, da operadora, e no momento de pagar o fornecedor, fazer essa remessa dali de dentro. Uma outra estratégia que também é utilizada por alguns operadores é pagar rapidamente os fornecedores. Ou seja, recebi o valor no câmbio de hoje, eu já vou mandar esse pagamento para o fornecedor. Se é um fornecedor que você tem uma constância em pagamentos, né, você não mantém esse valor em reais na sua conta. Então, em resumo, né, você ter essa estratégia sobre dolarizar e manter o valor a pagar o fornecedor, seja numa conta de moeda estrangeira, num banco que te fornece essa estrutura, seja numa wallet, numa carteira digital, ou numa estratégia de repassar rapidamente esse pagamento para o fornecedor, vai te proteger em relação a variações cambiais. Aí eu trago aqui uma comparação muito bacana, que eu acho que é uma visão que a gente tem que ter, que, pessoal, a gente não pode levar o câmbio como bets. Ah, Rafa, mas e se subir e se descer o câmbio? Se o câmbio baixar, eu vou aumentar minha margem de lucro. Legal, pode acontecer. Mas se subir, você vai trabalhar de graça. Então, a gente não pode lidar o câmbio como bets. Tá? Isso é negligenciar a tua operação, o teu compromisso com a tua agência de viagem que está comprando, ou com esse teu cliente, né, na ponta final com o turista. Tá, pessoal? Então, aqui saem 3 estratégias interessantes aí para vocês seguirem. Agora vamos trabalhar na ponta. Legal, pessoal. Já temos aqui o link de pagamento, recebemos, né, os pagamentos no câmbio correto, parcelei no boleto e no Pix no câmbio correto, já fiz a proteção ou já paguei o fornecedor no exterior. Vamos entrar agora aqui sobre pagamento e recebimentos no exterior. Tá? Todo mundo que já fez uma remessa para o exterior tradicional utilizou o método, que é o SWIFT. E que é o SWIFT, né? SWIFT é uma metodologia de pagamento internacional. São bancos que estão interligados mundialmente, que seguem um protocolo, tá? Enquadra, né, que regula como que o pagamento vai sair do destino e chegar no destino final. O pagamento via SWIFT,
ele pode durar. Hoje a gente já consegue fazer pagamento D0, né, liquidação D0, um custo um pouquinho mais alto, mas normalmente o dinheiro realmente chega no destino final em até 2 dias. Por quê? Eu, no Brasil, vou fazer um pagamento para a França. O teu pagamento vai sair do teu banco, da tua corretora, vai para um banco intermediário, que pode estar em Nova York, por exemplo, e de Nova York esse pagamento vai chegar no destino final. Então, o teu dinheiro ele está movimentando entre bancos até o destino final. O pagamento via SWIFT, ele também tem a questão, né, da incidência do IOF, e para os países que não têm acordo de bitributação, que são acordos entre os países, existe a incidência do IRRF, né? O IRRF é isso é uma opinião, aí a gente vai trazer até o Eric aqui para discutir um pouquinho sobre isso agora. É um imposto que ele inviabiliza o pagamento via SWIFT, né? Como que eu vou pagar um destino no exterior, além do IOF, tem que pagar um imposto, né, de até 30%, por exemplo, para destinos do Caribe. Existem maneiras da gente enquadrar o IRRF na menor alíquota possível, você adequando uma invoice com um mínimo de R$10.000 por CPF nas invoices, mas também a gente tem a possibilidade hoje, tá, de forma inovadora, aqui também eu levanto ali o alerta sobre estudem, pesquisem sobre o uso de stablecoins, tá? Eric, agora eu vou passar aqui a bola para você para explicar um pouquinho, tá? IOF, tá? Vamos falar sobre IOF. Por que hoje, numa remessa internacional, a gente paga o IOF, tá? Quando a gente faz o pagamento via SWIFT, e por que, se a gente utilizar o remessa via stablecoin, o pagamento utilizando stablecoin, ainda não existe, ou se vai existir, o pagamento via IOF. E depois, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o IRRF, né? O IRRF, ele é devido quando a gente paga via SWIFT, ou quando a gente faz o pagamento via SWIFT, a gente também, via stablecoin, a gente também tem que se preocupar com o IRRF. Vou passar a bola aqui para você, Eric. Tá, obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, né? Obrigado a todos os presentes. É uma situação bem complicada, né? Quando a gente fala de IOF, principalmente ali no último ano, vamos dizer assim, né? A gente teve mudanças significativas no IOF, mas antes de entrar aí, de fato, no que viria nessa operação específica, acho que é importante a gente lembrar que o IOF, ele é um tributo que ele tem múltiplas faces, né? Eu tenho o IOF câmbio, eu tenho o IOF crédito, eu tenho o IOF títulos, eu tenho o IOF seguros, eu tenho várias roupagens do IOF, cada um aí com seu âmbito de incidência. Especificamente quando a gente fala dessas operações internacionais, a gente, por óbvio, fala do IOF câmbio, que é exatamente essa troca de moeda. Quando a gente fala desse câmbio, a gente entende como uma troca de moeda, eu trocar reais por dólares, por exemplo, ou uma moeda pela outra, independente de qual seja. Quando a gente tem essa operação, a gente tem a previsão de que incidiria o IOF câmbio. Então, sempre que eu faço alguma compra em dólar, né, por exemplo, eu tenho esse IOF câmbio, que vai ser exatamente essa troca dessa moeda. Quando a gente olha nos últimos meses, a gente identifica uma movimentação muito diferente do IOF. Tá? Primeiro, porque o IOF ele é um tributo de natureza extrafiscal. O objetivo do IOF é controlar o mercado. Né? O objetivo dele não é simplesmente arrecadar, ele tem uma natureza extrafiscal. O objetivo dele é controlar o mercado, conduzir determinados comportamentos. Por exemplo, eu tenho o IOF crédito, que é se eu tiver num momento de inflação, quando eu aumento o IOF crédito, teoricamente o empréstimo se torna mais caro e de forma bem simplista, eu controlo essa injeção de dinheiro no mercado e controlo a inflação. Quando eu tenho o IOF câmbio idealmente, né, criado, ele objetivava evitar com que a gente tivesse uma oscilação muito grande entre pares de moedas, né? Então, aumentando o IOF câmbio, teoricamente, eu influenciaria nessa relação entre real e dólar, por exemplo. Que se eu tenho um IOF câmbio mais alto, consequentemente, faria menos sentido trocar real por dólar.
Ocorre que nos últimos tempos a gente tem visto uma nova roupagem do IOF, né? O IOF agora deixou de ser um instrumento extrafiscal e passou a ser um instrumento arrecadatório. Muitas críticas, né, sobre essa movimentação, exatamente porque isso desvirtua a própria natureza do IOF. Hoje, quando a gente tem essas operações, e aí a gente, durante muito tempo, a gente sempre ficou à margem ali, né, daquilo que a legislação trazia, porque o IOF é uma legislação muito antiga, né, o regulamento do IOF é extremamente antigo. Então, isso, consequentemente, isso não acompanhou as novas formas de se fazer negócio. Quando a gente olha, por exemplo, né, em criptoativos, de modo geral, hoje ainda a Receita tem sempre uma dificuldade em identificar e classificar de fato o que seriam esses criptoativos, né? Porque eu tenho os tokens de pagamento, eu tenho os utility tokens, né? Eu tenho os security tokens, então eu tenho várias formas ali de criptoativos. E quando a gente fala desse stablecoin, né, igual o Rafa bem explicou, né, que é basicamente ali, ele é lastreado em uma moeda fiduciária, é, é, ele vem sendo utilizado nos últimos tempos ali de uma forma bem mais frequente, principalmente quando a gente vem falar nessas remessas para o exterior. Exatamente porque, até então, tudo que a gente fala de direito tributário, né, quando a gente fala de direito tributário, a gente sempre tem um desenho muito amarrado. Então, essa questão da moeda virtual, ela sempre passava à margem da tributação, exatamente porque ela não era considerada, por sua natureza ali, né, uma espécie de moeda fiduciária. Porque o IOF câmbio, como eu disse, ele incide quando eu troco uma moeda por outra. Com essas novas alterações e essas novas resoluções do Banco Central, né, inclusive a Receita já tentou em alguns momentos trazer isso, a própria Comissão de Valores Imobiliários, em certo momento, equiparou esses criptoativos ali a valores imobiliários, mas quando a gente tem o Banco Central agora nessas resoluções 519, 520, 521, trazendo essa classificação de que essas criptomoedas, elas são ativos virtuais, elas querendo ou não, por mais que não seja competência do Banco Central, elas querendo ou não, elas aproximam essas criptomoedas, né, esses criptoativos, os stablecoins, de moedas fiduciárias. Então, a tendência é que eu tenha, sim, uma cobrança de IOF câmbio sempre que eu trocar esses ativos virtuais por moedas fiduciárias lá fora, exatamente para que eu não fique à margem dessa tributação. Então a gente acaba tendo um movimento, né, que ele é até esperado, né, é muito difícil a gente deixar a gente acreditar que o fisco, ainda mais do jeito que ele se posiciona hoje, ele deixaria algumas operações ali à margem. Então, é uma forma, obviamente, ainda um pouco difícil para o fisco analisar, né, principalmente quando a gente fala de câmbio, porque hoje eu tenho um controle muito maior quando a gente fala de câmbio de instituições de pagamento, do que quando eu falo, por exemplo, de criptomoedas, principalmente porque a liquidação, ela ocorre em outro território, ela não acontece no Brasil, então tem uma dificuldade operacional nisso, mas a gente tem esse cenário, a gente tem movimentos que se esperam, né, e quando a gente fala do imposto de renda, e aí especificamente do imposto de renda sobre essas remessas, eu sempre gosto de usar um jargão que eu não posso chamar carro de bicicleta e automaticamente o carro se transformar em uma bicicleta, né? E o imposto de renda, ele tem uma roupagem quase que mundial, em quase todos, né, em todos os países eu tenho uma tributação muito semelhante sobre a renda, então ele é um tributo quase que universal, então ele vai incidir em todos os países. O imposto de renda nessas remessas, ele tem o objetivo exatamente de evitar essa saída financeira sem que haja uma tributação no país de origem. E esses tratados de bitributação, muitas vezes que o Celso até colocou, eles vêm trazendo alguns parâmetros e formas de compensação. Os tratados de bitributação, eles fazem basicamente uma forma de compensação. Eles não evitam a tributação, eles evitam a tributação dobrada, né, em uma alíquota muito maior. Então, o imposto de renda pessoa física, sempre que a gente tem essas retenções, ele acaba tendo um impacto muito grande. Por quê? A forma pela qual eu envio esse recurso é indiferente. Eu enviar ele por TED, por qualquer outro mecanismo bancário, por meio de SWIFT, qualquer outro tipo de remessa, a forma como eu utilizo para enviar isso aqui não descaracteriza a natureza de remessa. Então não adianta eu falar que se eu enviar para o mecanismo XPTO, isso não vai se caracterizar remessa, porque isso se caracterizaria sim remessa. O mecanismo, ele não altera.
Então, a gente também vem tendo novas roupagens, né? A gente tem surfado numa onda de tecnologia, principalmente quando a gente fala de criptoativos, né? Porque a gente ainda tem uma dificuldade técnica muito grande em conceituar, em trazer classificações, até porque um criptoativo ele pode ser usado de várias maneiras. Eu posso utilizar um criptoativo como pagamento, como investimento, como utility, depende da forma como eu uso ele. Então a gente ainda tem uma classe, a gente ainda surfa nessa, vamos dizer assim, nessa área cinzenta, a gente ainda consegue surfar nessa área cinzenta. Mas a tendência, obviamente, é que o físico ele venha cercando, ele venha buscando maneiras de cercar isso daqui. Principalmente, de novo, né, por conta dessa movimentação que a gente tem ali, principalmente do Ministério da Fazenda, de tentar transformar determinados tributos que têm natureza, né, extrafiscal em natureza arrecadatória, né, a gente tem visto uma sede muito maior para fins de tributação. Quando a gente olha o imposto de renda de pessoa física, né, ou pessoa jurídica nessas remessas, a gente olha uma pressão muito grande até mesmo da OCDE, de países da OCDE. Tanto é que, né, que o Rafa falou, olha, dependendo do país que eu vou remeter isso aqui, eu tenho uma retenção de 25%, né, se é país ali relacionado, que tem identificados como paraísos fiscais. Até mesmo esse conceito de paraísos fiscais, ele é um pouco tendencioso, porque basicamente a legislação vai atribuir um percentual mínimo e fala, olha, se esse determinado país não tiver uma tributação sobre a renda acima desse percentual, então eu vou considerá-lo como paraíso fiscal. Né? Então, isso acaba fazendo com que seja muito subjetivo de cada país. O que a gente tem visto hoje em dia, para fins disso, né, nesse contexto geral, de agências de turismo, de remessa de turismo no geral, é um movimento que a gente tem que aproveitar ondas. Tá? A gente tem que aproveitar ondas. Eu tenho momentos em que eu tenho que surfar no que a gente tem, exatamente porque é um setor que ele é extremamente afetado. Ele é extremamente afetado por políticas internacionais. Né, ele não basta só a nossa insegurança, mas ele acaba afetado, ele é afetado diretamente por várias políticas, não só monetárias, mas cambiais e até sanções políticas, né, dependendo de posicionamentos ali entre países, isso acaba afetando. Então, o que a gente tem que fazer dentro desse cenário, né, igual o Rafa trouxe, né, a gente acompanha esse cenário já tem um tempo, mas o que a gente vê, cara, a gente tem ondas, e a gente tem que aproveitar essas ondas, a gente tem que surfar nessas ondas. Por quê, cara? O fisco, ele é implacável, essa é a verdade, né? Ele é implacável, ele sempre vai cercar. O Estado, ele sempre vai cercar aqui, e é normal, é esperado que ele faça isso. Então, a gente tem que aproveitar. Vai chegar em 2027, né, ano que vem a gente começa a reforma, em 2027 a gente começa um outro movimento de reforma, cara, a gente vai ter que aproveitar outras ondas aí nessas agências. Então, a gente vai ter uma tributação diferente, né, eu vou manter, por exemplo, a exportação de serviços como algo extremamente beneficiado. Então, pode ser com que a minha movimentação para fins de turismo, ela se concentre ainda mais no exterior. E aí, se concentrando ainda mais no exterior, eu tenho que estar mais atento a essas questões de remessa, em como eu vou operacionalizar isso. Então, acaba que entendendo essas ondas, a gente consegue ter, surfar de uma maneira melhor no mercado que é tão instável. Né? Eu gosto dessa expressão de surfar em ondas, porque é como o mar. Né, da mesma hora que ele vem, você pega aquela baita onda, vem a hora que eu tomo um caixote e vai parar ralando na areia ali. Então, você tem que saber qual onda entra, que momento entrar, porque se você entrar errado também, ela vai te derrubar. Então, entender esses movimentos é extremamente importante. E é muito isso que a Bimbo faz, né? Que a Bimbo faz. Então, a gente acaba vendo que essas movimentações, a gente acaba aproveitando essas oportunidades em muitos cenários. Então, aproveitar essas oportunidades, obviamente, né, trazendo ali segurança, navegando ali nesses limites, né, porque a gente ainda é uma área cinzenta, né, o Rafa sabe disso. Toda vez que eu falei, olha, é uma área cinzenta, só que aqui a gente sabe até onde a gente pode ir para esse lado e a gente sabe até onde a gente pode ir para esse lado. Então, não posso ultrapassar isso nem para cá. Mas aqui nessa área ainda é cinzento. Até porque quando a gente fala de tributo, a gente sempre olha uma questão de legalidade, né? E o IOF ele é mais volátil porque qualquer alteração ela altera para o dia seguinte, né? Qualquer movimentação que eu tenho é para o dia seguinte. Mas outros tributos, por exemplo, imposto de renda, né? Teve uma medida provisória esse ano ali, né? Com operações com ativos também, que se tributaria, mas a vigência seria só para o ano seguinte. Mas a gente tem que acompanhar essas movimentações, que, de novo, o fisco é implacável, ele vai vir. E a gente tem que aprender a surfar nessas questões, né? A gente vê ali, por exemplo, agora questões de tributação de dividendos. As empresas estão se reinventando como trazer isso, cara. Não tem como fugir, não tem como fazer
escapar disso. Então, a gente tem que se reinventar. E a Bimbro tem feito muito isso, né, nessas operações, né, nessas operações de modo geral, principalmente, né, trabalhando com players no estrangeiro e criando, né, essa conexão entre é, operacionalizando, né, entre players lá no estrangeiro, né, o adquirente aqui no país, fazendo essa intermediação, essa troca de moedas ali, né, entre o ativo virtual e uma eventual moeda para quitar, ou buscando esses parceiros que aceitam essas stablecoins. Então, isso é super interessante, tá? Rafa, não sei se foi tão objetivo, Não, né? acho que é isso aí, Eric. Acho que a tua. Você trazer sobre as ondas, né? A gente está super acostumado, né? A gente teve ali, durante a pandemia, a queda de uma medida provisória, que de um dia para o outro a gente teve que pagar o IRRF ali, em todas as remessas. Todo mundo saiu correndo atrás de como pagar fornecedor no exterior. Vou usar cartão de crédito, vou usar cartão de crédito pessoa física. Com certeza, o turismo não para, né? Países que não têm acordo de tributação, quantas operadoras não fazem pagamento via outros destinos, né? Então, realmente, o turismo ele não para e ele vai estar sempre atrás de possibilidades, né? A stablecoin, pessoal, é algo que, com essas regulações que vieram agora do Banco Central, né? Foram resoluções que saíram agora fazem 15 dias, o Banco Central reconhece as stablecoins como operações cambiais. Então, isso é um grande passo. Até então, as remessas e recebimentos exterior utilizando stablecoins, elas estavam em um ambiente totalmente cinza, totalmente. Agora, o Banco Central, com essas resoluções, eles dão nome aos bois e reconhecem as operações. Com certeza, igual o Eric trouxe, é um caminho para a arrecadação fiscal, né? Ainda não incide IOF, né? Então, as operações de câmbio ainda não, de câmbio, né, e remessas com stablecoin, ainda não são cobrados de IOF, mas esse é um movimento natural que a gente acredita que vai acontecer. Tá, legal, mas qual a vantagem da stablecoin, né, pessoal? Tem até algumas perguntas que vieram aqui. Pessoal, qual que é a diferença? A stablecoin, ela fornece a possibilidade de você enviar ou receber pagamento do exterior 24 horas, 7 dias por semana e de forma instantânea. Então, vamos trazer assim como se fosse um Pix internacional. Eu tenho lá um IBAN na França do fornecedor, eu vou trazer esse IBAN, né, fornecer esse IBAN no início da minha remessa no Brasil, a gente faz a coleta em reais, transforma esse valor em stablecoins e a gente tem parceiros ao redor do mundo que vão transformar essa stablecoin de novo em euro ou moeda fiduciária, né? Então, é um trabalho de rampas que a gente chama. Hoje, na Blingo, você consegue mandar e receber pagamentos para Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, todos os países da Europa, de forma instantânea. Ainda não é cobrado o IOF, por conta que a regulação está em andamento, mas de forma legal, por conta das resoluções do Banco Central que estão saindo. Sobre como pagar menos imposto de renda retido na fonte. Estratégias via SWIFT, tá, pessoal? O teu banco, a tua corretora, ou no caso, a nossa mesa aqui de operações na Blimbo, elas podem trabalhar a adequação da invoice e da remessa para estabelecer um limite de até R$ 10.000 por pessoa física que está inclusa na invoice. Então, vamos lá. Eu tenho que pagar um fornecedor nos Estados Unidos. Eu estou pagando R$ 50.000. Estou pagando ali $10.000, tá? Se na invoice você informa que você está fazendo um pagamento para fora e para 6 passageiros, né? E esses 6 passageiros, você informa na invoice o nome, o CPF, a data de nascimento dele, pela regulação, o máximo da alíquota que pode ser cobrada no momento é de 7%, 7 e pouco por cento. O problema, tá? Essa alíquota ela vai subir ano a ano. Ano que vem, se eu não me engano, já passa para 9%, depois para 12% ou 15%. Tá? Então, a gente, infelizmente, vai ter que repassar isso para o consumidor final. Tá? Como o Eric trouxe aqui,
o pagamento do imposto de renda retido na fonte via pagamento de stablecoins ainda é algo cinza. A gente ainda não tem, né, a regulação, mas isso vai sair, tá, pessoal? O que a gente tem que aproveitar? O Banco Central, com essas resoluções que saíram agora fazem 15 dias, eles nos deu uma data, até 26 de fevereiro, se eu não me engano, do ano que vem, para todas as empresas que trabalham com esse tipo de pagamento se adequarem, informarem que fazem esses pagamentos, né? Isso, no caso, não são as operadoras ou agências de viagem, são empresas como a Blingo e as fornecedoras da Blingo. Por quê? O Banco Central vai soltar até o ano que vem os layouts de como registrar essas operações, né? É legal, Eric, eu escutei de um outro advogado semana passada, também existe muita gente estudando, né, essas resoluções, e a regulação do Banco Central, a princípio, ela não vem para arrecadação do IOF, e sim para entender o mercado, entender como que o mercado está se movimentando, porque, pessoal, é mais rápido, é mais barato que pagamento via SWIFT, e não tem como a gente ignorar que é uma movimentação que ela vem para substituir o SWIFT, tá? Você pode ter uma operação híbrida, faça o pagamento via SWIFT de alguns locais e faça o pagamento de stablecoins para outros locais. Não tenha dúvida que esse é o futuro próximo, tá? Estamos falando de 2026. Eric, quer pontuar mais alguma coisa aqui? A gente tem mais alguns minutinhos, eu vou abrir para perguntas aqui para a turma. Não, Rafa, acho que esse ponto que você trouxe ali é importante até para não vamos criar caos, né? O Banco Central, Sim. ele não cria tributos, né? Ele não tem competência para cobrar tributos. É igual você pontuou, e o que ele fez é tratar essas questões relacionadas ali a identificar, tratar esses ativos virtuais. Como ele trata da política cambiária ali do país, ele acaba trazendo esse conceito. O que ele vem é criar conceitos. Ele vem e trata dessas sociedades prestadoras de serviços com ativos virtuais, né, que ele denomina ali nas resoluções. Ele vem tratar do que é intermediação. Ele traz algumas classificações, carteiras mornas, carteiras quentes, né? Ele traz algumas classificações, ele conceitua. Como eu disse, é um movimento que se espera do fisco, porque o fisco, obviamente, vai entender que por ativo virtual, eu vou entender também essa troca de moedas, eu vou entender esse ativo virtual. Exatamente porque o Banco Central, que é o órgão que regula isso, traz essa definição. Né? Mas essa questão de se criar e tudo mais, né, tributos, ele não cria. Ele vem e traz uma nova roupagem. O IOF, ele não foi alterado nesse sentido, né? O imposto sobre a renda, ele não é alterado nesse sentido. Ele vem trazendo essas roupagens que se espera, né? Obviamente, surfar nesses movimentos é extremamente importante, é questão de competitividade, e querendo ou não, tá, pessoal, a gente olha, eu sou um grande fã ali de criptoativos, por mais que a gente olhe ali os criptoativos como algo ainda muito cinzento, ele acaba tendo, principalmente esses lastreados, né, moedas fiduciárias, os stablecoins, eles têm uma facilidade de movimentação e até mesmo uma estabilidade um tanto quanto maior quando a gente vai operar, principalmente no exterior. Hoje, em muitos lugares, é até mais aceitável, né, essa movimentação do que aceitar, por exemplo, uma operação de câmbio, porque dependendo, no outro país também eu vou ter uma tributação incidente sobre isso. Então, acaba que não só a gente fica numa margem, numa área cinzenta, mas os recebedores dessas operações nos outros países também estão numa área cinzenta. Então, muitos deles também navegam nessa onda. Rafa, desculpa atrapalhar aí, acho que o Celso levantou a mão. Não, que isso. Fala, Celso, vamos lá. Vou abrir as perguntas com uma bem polêmica aqui, hein, Rafa? Vai lá, Celso. Aproveitando o Eric aí também, né? O Eric, em relação a cobranças de impostos retroativas, tá? Vamos imaginar que eu fiz a operação, eu paguei via stablecoin, e aí daqui um ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, o governo falou, amigo, você estava fazendo da maneira que não era a maneira que está agora, né? Que a gente regulamentou, então a gente vai fazer essa cobrança retroativa. Essa é uma pergunta que os operadores e os agentes de viagem têm muito receio, tá? Então acho que isso daí vai nos apoiar bastante aí, tá? Então, como que funciona isso em relação à cobrança retroativa?
Tá. O Rafa já até me fez essa pergunta, né? O Rafa e o Fernando, então, eles já até me Esse é fizeram o, essa esse é o, pergunta. dia, é o dia a dia aqui nosso aqui. Eles já até fizeram essa pergunta uma vez, a gente até debateu. O que a gente tem que entender? Algumas premissas do direito tributário em si, da legislação em si, do direito. Quando a gente fala em criação ou majoração de tributos, e aí, por majoração de tributos, a gente inclui também essa ampliação da sua base de incidência, a gente tem um princípio, uma base, um norte, que é o princípio da anterioridade. Tá? Princípio da anterioridade. Que vai falar o seguinte, olha, basicamente, né, um nome muito comum é o princípio da não surpresa. Então, basicamente, antes de ter uma cobrança de um novo tributo ou de uma nova alíquota, eu tenho que ter pelo menos um prazo para que eu não seja pego de surpresa. Quando a gente trata do imposto de renda, a gente sempre vai observar o exercício financeiro seguinte. Tanto é que a tributação de dividendos ela saiu agora, mas ela vale a partir de 2026, para os dividendos distribuídos ali. Eu tive a medida provisória do Haddad ali, que tratou, né, das operações com criptoativos e tentou trazer uma alíquota ali de 15% sobre operações com criptoativos, mas ela, como ela é imposto de renda, ela valeria só para o ano que vem. O IOF, ele é diferente. O IOF, ele sempre vai ter, exatamente por conta dessa característica extrafiscal que eu mencionei, ele sempre vai ter uma alteração imediata, exatamente porque o objetivo dele era controlar o mercado, controlar determinados comportamentos, etc. Então ele altera, e hoje, amanhã, ele está valendo. Só que, e o retroativo? O retroativo ainda é uma área que basicamente a gente tem muita discussão. Por quê? Os advogados, eles sempre vão entender que eu não poderia retroagir essa cobrança. Tá? Uma coisa é eu deixar de recolher quando já tenho um entendimento. Exemplo, eu falo assim, olha, estou fazendo operações de remessa lá para o Celso está lá em Portugal, estou fazendo remessas para ele ali, e essas remessas para ele eu sei que eu tenho que ter a retenção do imposto de renda. Nunca fiz essa retenção. Se o fisco bater na minha porta, obviamente ele vai me cobrar retroativo. Essa é uma hipótese. Essa hipótese tem um retroativo. Outra hipótese é quando eu não tenho essa cobrança em um determinado momento, como é o caso, por exemplo, do IOF sobre criptoativos. Até agora, a gente não tem essa cobrança de IOF sobre criptoativos, exatamente porque eu não consigo equiparar esses criptoativos a câmbio. A partir do momento em que eu consigo equiparar esses criptativos a câmbio, aí sim a Receita pode cobrar. Antes disso, eu estou à margem. É a ideia de legalidade. Ele tem que me cobrar, mas ele tem que me cobrar nos exatos limites daquilo que está previsto em lei. Então, se eu estava até discutindo, para você ter uma ideia aqui, né, eu estava até discutindo mais cedo aqui, estava olhando, existe uma nova modalidade de nota promissória, entre aspas, ela chama nota comercial. Né, as instituições financeiras estão usando muito isso. Ela passa à margem do IOF crédito. Por quê? A própria legislação e a própria CVM trata como valor mobiliário. Então, por se tratar de valor mobiliário, ela não é crédito. Só que por ser valor mobiliário, ela está sujeita ao IOF título de valor mobiliário. Só que ele é zerado. Então, o que as instituições financeiras estão fazendo? Olha, apesar de ser uma nota promissória e ela ter a mesma natureza de um empréstimo, a legislação considera ela como valor mobiliário é zero. Então, acaba que essas questões de andar à margem é muito comum. Eric, qual que é a minha visão hoje sobre o IOF câmbio, né, sobre operações com stablecoins? O que a gente fez até então é super defensável. Super defensável, até porque eu não tinha nada antes disso falando que, equiparando, né, stablecoins à moeda fiduciária. Porque, de novo, o IOF câmbio incide quando eu troco uma moeda fiduciária por outra. Porque o Banco Central agora foi equiparar a moeda stablecoin a uma moeda fiduciária. Até então eu não tinha. É extremamente remota a chance da gente ter essa cobrança retroativa. E se tiver, dá muito pano para manga nessa discussão. Tá? Foi totalmente pego de surpresa, como que eu vou ser cobrado de coisas que não eram cobradas. Imagina, fala assim, olha, agora vai ter um imposto sobre pessoas bonitas, e eu nunca paguei. Lá, cara, eu nunca paguei. Agora, a partir de amanhã, então, a gente vai cobrar. Né? Então, até então nunca paguei, mas porque não existia. Então, é a mesma lógica que a gente tem ali. Então, o retroativo, acho difícil. Para frente, essas movimentações que a gente tem que ficar sempre atento. Vai chegar. A gente tem cercando as resoluções do Banco Central agora dão muito mais força para a Receita em que parar isso aqui. Ela vai trazer muito mais essa movimentação. Mas o passado, cara,
eu fico bem confortável para a gente comprar essa briga, né? O Rafa e o Fernando Taí já me perguntaram isso, eu falei, olha, para trás a gente compra briga, né? Para trás a gente compra essa briga, porque realmente, minha visão, a gente anda nessa zona cinzenta, exatamente porque eu falei, olha, daqui a gente não pode passar e daqui a gente não pode passar, aqui no meio do caminho a gente fica, tá? Então, essa retroatividade Legal. ali, ela varia, primeiro, de tributo para tributo, né? É, porque eu tenho margem, né? Uma coisa é o imposto de renda, outra coisa é o IOF, e eu tenho sempre essa questão de marco temporal. Se antigamente não existia, eu não posso ser cobrado por uma coisa que não existe, tá? Perfeito. Obrigado, Eric. Obrigado, Celso. Vou aproveitar aqui os últimos 3 minutos, tem uma pergunta aqui que a gente não respondeu, né, sobre o uso de ferramentas internacionais como o Stripe, né, que o Júnior fez aqui. Júnior, é o seguinte, cara, o Stripe, tá, ele é a nossa referência como tecnologia na Bringo, tá? Inclusive, dentro da nossa estrutura de pagamentos, a gente acaba utilizando alguns produtos fornecidos por eles. A Stripe, ela comprou empresas que trabalham com stablecoins, trabalham com as rampas, tá, no exterior, e sim, é uma oportunidade, né? Você vai acabar pagando taxas mais altas do que pagando, por exemplo, na Blingo hoje, para usar link de pagamento do Stripe, mas a lógica de conectar com bancos, de conectar com fornecedores ao redor do mundo, para dar liquidez nos pagamentos, utilizando links, recebimentos lá fora, via stablecoin, pagamentos locais, todas essas empresas de tecnologia financeira, elas estão sendo conectadas. A gente está falando aqui de todos os nomes, tá, pessoal? Wise, Nomad, Stripe, mais conhecidos, né? O próprio Nubank, são empresas, hoje a gente tem grandes bancos, né? Itaú, o próprio Banco do Brasil, todos estão absorvendo o uso de stablecoins na sua operação. Pessoal, vamos ficar aqui dentro do horário previsto. Eu gostaria de agradecer muito a presença aí do Dr. Eric, do Celso, do Luiz, toda a equipe da Blingo, o pessoal da MEPS, aqui, nossa assessoria jurídica. Deixamos aqui o QR Code para marcar uma consultoria, pessoal, bate-papo, meia hora, a gente pode fazer aqui uma análise da tua operação, e queria realmente agradecer o empenho. Celso, Eric, vamos aí marcar próximos bate-papos, acho que foi muito bacana. Queria realmente agradecer aí a presença de todo mundo. Mônica, é possível alguém da Blingo? Sim, vamos entrar em contato com você. Perfeito. Não digo para fazer uma remessa hoje, pois a gente precisa conhecer você, a gente trabalha com abertura de conta, levantamento de documentação, nós trabalhamos em cima de um trabalho de conheça o seu cliente, mas chama a gente, tá? Eu vou deixar aqui o nosso e-mail, manda um e-mailzinho aqui para a gente, ou agenda ali uma consultoria que a gente faz acontecer. Obrigado, Exato. pessoal. Valeu, Celso.